chegamos à terceira temporada do Eu Que Fiz. Quem diria, né? Depois de quase um ano, né? Agora em julho de 2021 vai fazer um ano, no final de julho, que essa iniciativa começou para apresentar aqui no canal do Portal Revoluta autores independentes e suas obras. Bom, e se você está vindo aqui pela primeira vez, conhecendo na terceira temporada, saiba que você tem 2 temporadas para maratonar. São 40 livros apresentados pelos autores, 20 em cada temporada, fora os livros que são comentados no decorrer do episódio. Então, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos episódios e curtir esse vídeo para que ele tenha mais alcance e mais pessoas conheçam o trabalho do Portal Revoluta de divulgar os autores independentes, tá bom? Bom, para estrear essa terceira temporada, a convidada ela é a Luísa Nasser. Ela é paulista, tem 37 anos, é artista visual, técnica em biblioteconomia e professora de HQ e narrativas visuais. Legal, né? Bom, ela vai apresentar pra gente esse livro aqui, ó, o Lume. O Lume ela publicou de forma totalmente independente, né? E conta a história de 2 personagens, a Luz e o Cavaleiro. Eles se conhecem na escola e, bom, eu vou deixar a Luísa Nasser falar para vocês um pouco de como foi criar essa história, criar os personagens e transformar isso nesse livro aqui. Então fiquem agora com o primeiro episódio da terceira temporada do Eu Que Fiz, com a Luísa Nasser falando do Lume. O nome dela era Luz. Sentava-se à minha frente na sala de aula, de modo que eu conhecia suas costas de cor. Eu era quieto como ainda sou, até prestava atenção às aulas, mas ao final de cada manhã, minha carteira era um bestiário, uma cidade, um transatlântico. E entre um desenho e outro, ela aparecia com suas tranças. Esse é um trecho da minha história em quadrinho Lume, que eu autopubliquei em 2018, e eu vou ler uma breve sinopse que eu fiz para a história, que não contenha muitos spoilers. Perguntado sobre a paixão em uma fase determinante da vida, um cavaleiro medieval se debruça em rememorações. E é isso mesmo, assim, ele vai contando pra gente uma série de coisas que ele ainda tá ruminando, assim, por isso que eu quis essa palavra rememorações, né? Que é como se fossem lembranças ainda em estado vivo, que acho que sempre são, né? Mas em estado ainda muito presente e vivo, essas lembranças. E essa fase determinante da vida, né? A adolescência, já só o fato de estar na escola, né? E com tudo que isso carrega de difícil, né? As definições todas que a gente passa e como as diferenças são extremamente combatidas e apontadas, enfim, no que na época que eu escrevi faz tanto tempo que a palavra bullying não era nem muito utilizada, mas que se encaixa perfeitamente. Então é isso. Vamos falar hoje dessa obra Lume. Lume foi inspirado, é difícil dizer assim, na verdade tudo é um pouco difícil de falar nesse momento, porque já faz um certo tempo que eu fiz e porque eu sempre falo assim que depois que a gente tira aquilo da gente e faz, parece que ele não é mais seu, assim. E ainda mais depois que as pessoas comentam várias coisas, pessoas diferentes, de lugares diferentes, elas vão te comentando e você olha aquilo com tanto distanciamento, assim, então Mas eu vou tentar responder as perguntas. A inspiração do Lume, assim, eu tentando escavar um pouco aqui a arqueologia dele,
Eu lembro que eu tinha feito uma história em quadrinho menor em que uma pessoa já era perguntada sobre a paixão. E ela era perguntada assim, uma coisa bem frontal, como eu tô agora, é uma coisa meio entrevista mesmo. E ela era perguntada, como que foi a sua primeira paixão e tal. E eu lembro que era uma história curta, assim, que se resolvia rápido, mas que acho que eu não terminei a história também, então ficou aquela coisa engavetada mas ficou ainda acontecendo na minha cabeça e anos depois eu, assim, não planejei muito, ela foi voltar e com esses elementos, com esses personagens, assim. Também recentemente, só já com o Lume lançado, eu percebi claramente que ela tem uma influência de um livro que eu li. É até legal, né, falar disso nesse programa. Um livro que eu li maravilhoso, assim, de uma entrevista com aquele pintor britânico Francis Bacon. Se chama Entrevistas com Francis Bacon, do David Sylvester. Até a Kozak Naif publicou na época. E, nossa, esse livro mexeu muito comigo, assim, né? Que eu sou artista plástica, enfim, mas acho que não só, acho que seria um livro interessante para qualquer pessoa ler, assim, porque ele é um rebatimento de ideias muito intensas, né? Então, e o próprio entrevistador se coloca muito, e acho que eles são meio amigos também. O Francis Bacon até acho que chegou a retratar ele em alguns quadros. Então tem uma dinâmica de troca de ideias, de perguntas e respostas que mexeu muito comigo e eu só fui sacar isso assim, tipo, ano passado. O Lume já estava lançado há uns 2 anos, 2, 3 anos, enfim. Então foi uma coisa louca, assim, a gente guarda as coisas na cabeça e depois elas reaparecem, né? E tem também influência, acho que de muitos filmes que eu vi, sou cinéfila completo, e filmes, assim, coisas que eu li, acho que né, para um artista tudo vai sendo acumulado e a gente usa sem nem perceber, assim, acho que foi isso. Outra coisa que eu esqueci de falar é que eu sou fascinada por esse imaginário da Idade Média, desde criança, assim, que eu acho que é a idade mesmo, né? Eles são tão presentes, esses elementos, em contos de fada, em livros, em desenho animado, em filmes, enfim, a gente vai em brinquedos, a gente vai absorvendo aquilo, né? Então acho que isso também entrou bem. Eu tinha acabado de ver uma exposição maravilhosa, assim, que mexeu muito comigo de armaduras. E uma exposição completíssima, assim, tinham até as armaduras de cavalos e eu fiquei pirando com aquilo. Eu desenhei, eu tirei muitas fotos, depois eu realizei muitos desenhos e isso também influenciou até o mestrado que eu fiz sobre a armadura, a relação entre a armadura e a nossa roupa, a roupa contemporânea, a roupa do dia a dia. Então, foi uma coisa, uma confluência de coisas, foi meio que a mesma época, tudo, assim. Aí essa questão toda da luz e da escuridão, né, que o Lume apresenta, ela também veio meio naturalmente, assim, tipo, desenhando o cavaleiro, que acho que veio antes. Os desenhos que eu fazia de cavaleiro, e aí eu chegar no momento e falar assim, esse aqui, desse jeito que eu tô desenhando, é um personagem. Acho que isso veio antes do roteiro. Eu tentando lembrar agora, não sei dizer o certo. Ah, ele veio antes e até eu já falei isso em um outro momento, que a partir dos desenhos eu quis entender quem era aquele personagem. E acho que isso que me levou a escrever um pouco a história. E aí acho que ele veio primeiro e eu quis criar alguém oposto a ele, mas
porque eu acho que eu não racionalizei muito na hora, assim, eu queria alguém oposto até em termos, assim, de jeito de ser, principalmente. E aí apareceu essa personagem, a Luz. Ele não tem nome, ele só é definido como ele. Mas enfim, o cavaleiro. E assim, uma coisa muito clara que eu tinha é que eu ia usar materiais diferentes para desenhar cada um deles. Então, que eu ia desenhar ele com materiais mais definidos, mais fortes, né? Caneta e lápis, mas de um jeito mais forte, traços mais fortes, e que ela eu ia desenhar bem de leve com lápis, lapiseira, inclusive, né? Que é um traço mais fino e em alguns momentos até apagando, dependendo de como ela estivesse naquele momento. Então, não sei se foi um caminho ao contrário, assim, mas assim, ele apareceu e aí eu tinha que encontrar, assim, alguém um pouco bem diferente, porque ainda mais assim, quando a gente pensa em escola, em pares, ou assim, quem que o fulano gostou na escola? São pessoas sempre tão diferentes delas próprias, né? Sempre, sempre. Então eu acho que eu quis demarcar bem essa diferença, assim, uma coisa meio, sabe, luz e dia e noite, uma coisa bem, bem diferente. Então foi isso, assim. Eu acho que veio primeiro mesmo os desenhos e aí depois tentar entender tudo me fez ir pro texto, escrever, escrever e depois voltar pro desenho, aí vira uma troca grande, assim, de experiências. Enfim, acho que nisso eu falo um pouco da atração dos opostos, mas assim, não foi um objetivo que eu tinha declarado de, vamos falar da atração dos opostos. Era mesmo isso assim, ah, quem, quem que o cavaleiro gostaria sendo sombrio do jeito que ele é, sendo guardado do jeito que é? Eu até menciono que a voz dele é abafada, que as mãos são metálicas, enfim. E seria alguém bem popular, seria alguém luminoso, seria alguém desinibido, que fala, fala, fala e até se atropela de tanto que fala. Alguém que viaja, que tem muitos amigos e primos e tal, alguém bem oposto a ele. Então foi isso, assim, mas nada muito racional acontece aqui. Assim, diretamente a gente acaba falando, né, do amor e como esse primeiro amor, ele não é assim tão... acho que as pessoas tendem a um pouco diminuir ou romantizar, né, esse primeiro amor. Tipo, falar assim, ele foi essa coisa assim, mágica e passageira e tal. Mas acho que o Lume trata um pouco de como esse primeiro amor, ele já pode ser muito forte, mesmo assim com pouca idade, e na escola, e vivendo tantos dilemas, e espinha no rosto e tal, ainda emprego nenhum, morando com os pais e tal, mas acho que o Lume, ele trata muito disso, assim, como já era um sentimento muito forte, e como já tinha um respeito muito grande entre essas pessoas, e um cuidar muito grande, um proteger, enfim, de ambos os lados, não só do cavaleiro, né, em relação à mocinha, não tem isso não. Ela, em muitos momentos, ela também demonstra o quanto ela cuidava dele, o quanto ela protegia ele, porque ele é um cavaleiro muito frágil. Eu não gosto de fechar nada, assim, é isso que eu falei, eu fiz a história, parece que ela já não é mais minha, e é de quem lê. Então, se a pessoa achar que é um conto de fada moderno, tá certo, se ela não achar também, e enfim, eu só
consigo dizer assim que o Lume se utiliza de elementos, né, dos contos de fada, até iconográficos, né, para falar de coisas ultra cotidianas, mundanas e modernas, contemporâneas, enfim, da cidade grande, inclusive, né, das nossas vidas cotidianas e banais e do cotidiano, do dia a dia mesmo. Então, através de elementos dos contos de fada, né, esses elementos de força, inclusive. Assim, a ideia que eu tive de escrever, de sentar e escrever, até a realização, olha, demorou muito, muito, porque é aquilo, né, que a gente fala, nós moramos no Brasil e a gente é constantemente atropelado por milhares de outras coisas e, aliás, é bem difícil, né, da gente, então, continuar a ser artista, de fazer as coisas, porque tem que pagar conta, tem que tentar melhorar o currículo. Então, no meio do Lume, eu fiz o mestrado, milhares de burocracias e coisas para resolver. Um processo, né, de mestrado dura 2 anos e meio. Então, aí depois retomo o Lume com mais firmeza. Aí tem toda a parte gráfica de diagramação, tudo, assim, porque eu acabei vendo, até pesquisando, né, ao meu redor, que assim, que o quadrinista faz tudo. É, é uma coisa muito difícil, meio esquizofrênica, mas, tipo, ele faz tudo, assim, do começo ao fim. É o roteiro, é a arte, inclusive o desenho das letras, que eu também quis fazer diferente entre cada personagem. Isso foi uma inspiração que eu tive naquele quadrinho The Max, que até passava na MTV, mas tem o quadrinho e o autor, ele diferenciava as fontes de letra para diferenciar a voz de cada um. Eu fiquei com isso na cabeça, achei muito incrível. Enfim, então a gente faz tudo, depois pesquisar papel, tipo de papel, gráfica, falar com a gráfica, é algo dificílimo, confuso e cheio de burocracia também. E definir a capa, que foi um processo longo também, muito difícil, porque aí ele já entra numa coisa de design que eu tenho dificuldade, que já é uma outra área, né? E também tem uma coisa até publicitária, né, numa capa, né, porque ela tem que condensar as coisas e as informações. E eu até me inspirei na capa de um mangá que se chama Na Prisão, da editora Conrad. É. E porque eu achei muito bonito como a pessoa que fez a capa, ela juntou vários quadros com as linhas, assim, ela mexeu com as linhas dos quadros e eu pensei em fazer uma coisa semelhante, assim, já que o Lume é muito diálogo, né? Então eu fiquei, qual cena que seria representativa ou várias cenas? Então eu que fiz a capa também, sempre fazendo mil perguntas a amigos e pessoas que entendem, enfim, a capa contra a capa, tudo, a fonte de letra da capa eu fiquei pesquisando, mas aí eu encontrei uma e alonguei essa fonte e modifiquei essa fonte também, as cores, enfim, é um processo realmente muito longo, muito difícil, então foram anos, assim, anos. E é um livro que eu sei que ele não é grande, mas foram anos, assim, não sei também precisar muito, mas mais que 5 e menos que 10. Meio isso mesmo. Mas agora eu tô tentando fazer as coisas sem tantas interrupções, mas, enfim, pandemia, o mundo acabando, também fica um pouco difícil. Eu posso dizer assim que uma curiosidade que, eu, que eu tenho sobre o Lume é que eu fiz ele num caderno, que pena que eu não tô com ele aqui, mas é um caderno assim quase do tamanho dele
E, e cada história em quadrinho que a gente faz é uma, né? No caso, ele foi num caderno mesmo, até com as folhas meio cor creme, parecidas, assim, no mesmo tamanho, mesmo formato. E eu gostava dessa ideia, assim, de já ir para outra página e na sequência, assim, sabe? Mas mesmo assim, a gente acaba desenhando coisas aqui que depois vão ser colocadas ali e tal. Mas é uma coisa que eu gosto, assim, de guardar todas as folhas juntas e essa coisa até meio escolar, assim, que talvez retome, né, também o tema do Lume. Mas infelizmente eu não tô com ele aqui para mostrar. Mas assim, que é esse formatinho mesmo, de 17 por 24. Sobre o meu primeiro contato com a literatura, eu não lembro muito bem, assim. Eu acho que é uma coisa bem presente na minha família. E ah, os meus pais estão sempre lendo, assim, é uma coisa que não é só assim momentos de férias e tal, mas estão sempre lendo e acho que isso é meio que parte assim lá da casa assim. Então eu e a minha irmã a gente acabou sempre lendo muito também. E tinha os livrinhos infantis que a gente gostava, tinha Pumba Colomba, tinha o aniversário da ursinha, e eu lembro que eu já pirava nos desenhos, assim, eu ficava fixamente olhando aquilo, já, já indicava, essa daí vai ser artista, coitada. E assim, é a Turma da Mônica, né? A primeira leitura mais assim, né? Eu sou uma das milhares de brasileiras que começou a ler com Turma da Mônica. E a minha irmã primeiro lia para mim, que ela é um pouco mais velha, e depois eu comecei a ler eu mesma, assim, com muito orgulho. E é isso, assim, mas não lembro especificamente um livro. Ah, livro de cabeceira, assim, eu não tenho um especificamente, porque eu tenho, assim, um xodó grande com vários livros, assim, até deixo, assim, na prateleira, os que eu gosto mais e tal. Tem outros que eu já ponho em outro canto, assim, mas eu posso dizer que um livro, assim, que eu vira e mexe, eu retomo, que ele até tá um pouco, assim, meio sujinho, assim, que eu abro e fecho e tal, é um livro da Clarice Lispector, que eu amo profundamente, essa escritora, e é um livro que se chama A Descoberta do Mundo, que é um livro de contos, às vezes coisas muito curtas, assim, parágrafos, outros já de algumas páginas, contos e crônicas, né, que eles falam. E até esse livro é curioso porque ele tem as datas que ela escreveu dentro de cada ano. Então, é um período assim, final dos anos 60, parte dos anos 70, e tem as datas que ela foi escrevendo cada coisa, porque acho que ela mandava para algum jornal, publicava em algum jornal. E são lindíssimos, assim, justamente são curtos e poderosos, assim, que mexem muito com você e inclusive um deles, muito curto também, eu transformei numa história em quadrinho, curta também, e que eu um dia pretendo lançar, mas que ele me suscitou muitas imagens, porque assim, a Clarice em mim, ela não suscita muito imagens, é uma coisa mais de sentimento, de pensamentos e tal. Mas esse em si, ele trazia muitas imagens e eu quis desenhar, mexeu muito comigo nesse sentido, eu precisei desenhar. Então, esse é A Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector. Mas, assim, nem é o meu livro favorito dela, o que eu mais gosto dela, que acho que é o meu livro favorito de todos os tempos, é A Paixão Segundo GH dela, que é um livro fininho, mas assim, arrebatador, assim, que eu demorei, acho que um ano para ler, porque você tinha que processar cada página, assim, então esse A Descoberta do Mundo já é um livro que você pode abrir, assim, meio ao léu, assim, e você até tem essa impressão de que você está
recebendo alguma mensagem para o seu dia, assim, é gostoso de ler. O meu calo literário, eu não tenho assim, nenhum livro que eu fique lamentando muito, que eu não consegui ler até o fim e tal. Mas aí, parando para pensar, eu tenho um livro que é um catatal, assim, e ele se chama O Outono da Idade Média, e do Johann Huizinga. E ele é impossível, assim, você lê, continua no começo, assim. E eu li justamente para fazer o mestrado e eu não conseguia sair, assim, muito dele. E é um livro lindíssimo, assim, porque ele fala de aspectos cotidianos da Idade Média, assim, coisas que você não imaginava alguém ter feito estudos a respeito, sabe? Até a parte me marcou muito foi o conceito de vida bela na Idade Média. Que ele fala assim que todos os períodos da humanidade a gente tem uma busca por uma vida mais bela. E acho que agora, então, né, é um momento para a gente pensar muito nisso, assim. Mas já na época que eu li, isso mexeu bastante comigo, assim. Que até Natal da Idade das Trevas as pessoas viviam ou tinham como missão o encontro de uma vida mais bela. E acho que vai ver que essa é uma busca meio eterna, né? Enfim. Mas é um livro assim, dessa grossura, assim, eu brinco que é impossível você ler deitada. Ele pede uma postura tão séria e sóbria, assim, de leitura. Você tem que ficar lendo, assim, até em cima de uma escrivaninha, porque até, assim, de colocar, assim, no colo é uma coisa incômoda. Então, acho que é isso que atrapalha um pouco, assim. Por outro lado, eu entendo que seja desse tamanho. Quem sabe um dia eu consiga ler até o final, mas por enquanto ainda é um calo, então. Mania literária, não sei se eu tenho muitas, assim, eu também sou técnica em biblioteconomia, que acho que demonstra bastante meu afeto por livros, assim, embora os professores falam que, né, nesse curso falam que isso não tem a ver, mas tem sim. Então, acho que eu tenho umas manias meio de conservar o livro, então eu não, assim, eu acho que não se leva livro no banheiro, não, inclusive um desrespeito, assim, aos autores, eu acho, mas também eu acho que livro e água não se misturam, não é pra gente ficar com água perto de livro, eu não dobro um livro, eu tenho mania até de não colocar as orelhas como marca-página, porque eu acho que isso deforma a capa do livro. Mas assim, não sei se são manias, é tipo o meu cuidado com o livro, que eu gosto muito de livro, assim. Enfim. Uma coisa puxa a outra e eu queria primeiro agradecer muito o André Cantu, que indicou o Lume. No programa que apresentou das obras dele, e aí ele indicou o Lume e falou coisas muito bonitas, muito preciosas, eu agradeço muito, assim, e também pretendo ler os livros dele muito em breve e conhecer a culinária dele também. Muito obrigada. E eu vou indicar aqui o Disforme, do Lucas Ponce, e quadrinista também, puxar a sardinha aqui pro lado das artes gráficas no programa. E o Lucas, ele é de São Paulo também, ele também fez o livro todo, ele próprio, né? Diagramou, fez as letras, toda a arte, né? A diagramação, a escolha do papel, o roteiro, ir para a gráfica, tudo. O processo mesmo é esse. E a história trata, sei lá, de uma jornada, né, da Eva e do robô Vega, que é um robô trans, que é incrível, né? E a Eva assim, uma homenagem clara, assim, às personagens femininas de filmes
afro dos anos 70, 80 americanos, assim, até aqueles que influenciaram bastante o Tarantino também, que o Lucas é super fã, e mostra todas as influências dele também, assim, a influência da mídia, a influência da nossa cidade mesmo, as paisagens de São Paulo, as paisagens periféricas, as paisagens urbanas, fala das bandas que ele curte, enfim, das figuras que ele vê por aí. E é muito, muito bonito, assim, muito legal. Acho que vocês vão gostar também. Recomendo conhecer o trabalho dele como um todo. Ele também tem outro quadrinho, a Sari, e tem toda a ilustração dele e os trabalhos que ele faz como designer. Tá certo? É isso, recomendo. Eu quero agradecer muito a Daisy e ao Portal Revoluta por essa oportunidade, por essa partilha, né? E é muito bacana de ver os diferentes rostos e histórias, né, por trás das publicações independentes. Então, eu agradeço muito e a gente se vê por aí, tá? Obrigada. Bacana, né? A trajetória da Luísa, as reflexões que ela tem e as referências, né? É bacana, é curioso demais esse projeto, né? E esse processo criativo de um artista, né? A partir das suas referências pessoais, audiovisuais, para criar, no caso da Luísa Nasser, a HQ, né? A Lume. É, essa pesquisa toda e essa ideia de fazer o traço mais leve para a luz e o mais firme para o cavaleiro é algo que muito me fascinou no livro. Eu já li o livro 3 vezes. Tem aqui, ó, os traços são incríveis. O trabalho dela é bem bacana, bem sensível. E se você ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho da Luísa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ter aqui na tela, mas na descrição do vídeo vão ter os links da rede social da Luísa Nasser e na descrição do vídeo vão ter os links para poder adquirir o livro dela, tá bom? Então, se você gostou e quer adquirir o livro da Luísa Nasser, só dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, ok? E chegou a hora da minha indicação, temporada nova, indicações novas. Nas outras 2 temporadas eu indicava livros que eu li ou não, né? Porque eu apresentei também Carlos Literários. Só que nessa temporada eu tive a ideia de indicar iniciativas que fomentam a literatura, né? E nesse primeiro episódio a iniciativa que eu trouxe é a da caravana Combiousa. Bom, a Combiousa, ela é um projeto da editora capixaba Cousa. Inclusive, o responsável pela editora, que é o Saulo Ribeiro, já participou aqui na 2ª temporada falando do seu livro, que é Os Incontestáveis, né? E essa caravana, a caravana Combiousa, ela foi aprovada no edital de Secretaria de Cultura do Espírito Santo, através da Lei Aldir Blanc, né? Inicialmente ela teria uma parte que seria presencial, com a caravana, né? Como o nome já diz, é uma caravana, então existe um transporte, que no caso é uma Kombi da editora, uma Kombi toda estilizada, que tem como passageiro nobre o Don Quixote, né? Uma estátua de Don Quixote. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem como é que é charmosa a Kombi da editora Cousa, a Combiousa. Porque assim, o projeto, a caravana Combiousa, são 3 etapas. Tem o sarau, que é cada lugar em sua cousa, em que poetas do Brasil inteiro fazem intervenções, são 30 intervenções poéticas, né? E tem a segunda parte, que é Fazendo Literatura que é uma série de entrevistas com escritores capixabas, e aí isso foi feito com a equipe entrevistando os escritores, né? E tem a terceira etapa, que é a entrega do kit, que é uma como é que é o nome? Bibliocombi. Eles fizeram junto à
ateliê de crochê, que eu não lembro o nome. Espera que eu vou... Tá. O nome do ateliê de crochê é Amanita, né? Eles fizeram miniaturas da Combiousa em crochê. Tá aqui, ó, a foto para você ver o charme que é essa miniatura da Combiousa. E aí é uma biblioteca miniatura, né? São livros de várias editoras parceiras da Cousa, né? Que doaram livros para bibliotecas municipais de municípios capixabas escolhidos no projeto. Bom, como veio a pandemia e foi impossível ter, né, o contato com as pessoas diretamente de uma forma mais ampla, né, fazendo esse sarau de forma presencial e várias outras atividades, foi decidido que tanto o sarau quanto a série de entrevistas vão ser, na verdade já estão sendo veiculadas nas redes sociais da Editora Cousa, né? Então dá para ver no YouTube e no Instagram da Editora Cousa. Eu vou deixar aqui, ó, na barra o endereço do Instagram e do YouTube, mas também na descrição do vídeo vão ter essas informações para vocês poderem conhecer um pouco mais da caravana Combiousa. E bom, essa é a proposta dessa temporada. Caso você que esteja aí assistindo tenha alguma atividade, né, que fomenta a produção literária e o prazer de ler nas pessoas, ou conheça alguém que tem algum projeto, ou tem aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, manda para mim nesse e-mail que está aqui no vídeo e também vai estar na descrição. Manda um e-mail para o Eu Que Fiz, dando a sua dica, e quem sabe eu use aí a sua dica para poder passar aqui para as pessoas que assistem ao Eu Que Fiz, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a esse primeiro episódio da terceira temporada do Eu Que Fiz. Convido para poder se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo para que ele tenha um maior alcance, para que seja relevante para a plataforma. E te convido aí no nosso Instagram também, do Portal Revoluta, para seguir a gente e ver o que a gente vai colocando lá de novidades e de informações sobre o que rola aqui e no site do Portal Revoluta, tá bom? Então é isso, como eu sempre digo, só a arte salva, a literatura é uma porta de entrada, uma janela para o mundo, né? E eu convido todo mundo a abrir um livro aí durante esse período pandêmico e após ele também, para conhecer novos mundos. Então, muito obrigada, até o próximo episódio, um beijo e tchau!